Fala, meu querido estudante, tudo bom com você? Gustavo chamar aqui novamente para a gente trocar uma ideia. E a ideia de hoje é: você sabe que a sua casa é um templo? Não sabia disso? Eu vou explicar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de curtir mais o canal aqui, maratonar, entender sobre tudo que a gente fala. A gente fala muito de expansão da consciência, fala sobre espiritualidade, sobre filosofia, sobre estilo de vida, fala sobre muita coisa, realmente para a gente pensar fora da caixa, para a gente evoluir cada vez mais. Essa é a minha intenção. Espero que você esteja evoluindo com esse conteúdo. E, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Bom, Gustavo, como assim a minha casa é um templo? Sim, a nossa casa é um templo porque é onde é a nossa oca, onde a gente guarda a nossa família, onde a gente cuida, onde a gente tem o nosso recuo, o nosso respiro, a nossa organização novamente para sair para o mundão, aonde a gente realmente se prepara para isso. Então, a casa ela tem diversos recursos, diversas formas dela ser, dela nos auxiliar. Então, a ideia é a gente cuidar muito bem desse local tão sagrado, tão maravilhoso que a gente tem. E esse local ele pode sofrer influências diversas se a gente não fica esperto, e ele pode também melhorar cada vez mais, dependendo de algumas dicas que eu vou estar passando aqui para vocês. Então, começando pelo primeiro ponto, pessoas que recebemos na nossa casa. Toma muito cuidado com as pessoas que você recebe na sua casa. Eu não sei se você mora sozinho, mora com sua esposa, se você mora com seu esposo, se você mora com a família inteira, como que é. Mas seja sempre seletivo com as pessoas que você recebe dentro da sua casa, pelo menos o máximo que você puder, porque as pessoas, elas carregam energia, elas carregam pensamentos, elas carregam um monte de coisa e dependendo da pessoa que você coloca dentro da sua casa, se tem um pensamento mais negativo, se tem algo ruim, ela pode acabar quebrando as suas barreiras de proteção, quebrando a sua energia, impregnando a energia ruim dela e acaba atrapalhando os seus processos. É igual eu falei num outro vídeo também, vou deixar aqui na descrição, não me lembro qual vídeo que foi, que é aquele lance de você receber a pessoa na sua casa e a pessoa olhar ali para uma planta que você tem, nossa, que planta bonita. Daqui a pouco ela vai lá e morre. E aí você fala, meu Deus do céu, como assim a planta morreu? A pessoa tinha olho gordo, era ruim, e não necessariamente seja isso, e sim que a pessoa pode ter carregado coisas ruins, tá num dia ruim, então ela fica com aquela energia mais densa e acaba pegando as plantinhas, que as plantinhas são realmente pontos de bateria, são pontos de proteção maravilhosos na nossa casa. E não só as plantas, como também eu vou dizer aqui sobre os animais e outras coisas. Mas isso fica para o próximo ponto. Mas, resumidamente, tome cuidado com as pessoas que você recebe. Então, seja seletivo, observe bem. Tente não receber tantas pessoas na sua casa. Eu sei que tem pessoas que são mais festeiras, gostam de uma bagunça, mas tenta preservar bem a sua casa, ou pelo menos fazer bastante oração, acender incenso, fazer uma boa barreira de proteção, para sempre ela estar com uma energia elevada, porque senão as pessoas vão trazer energia se a casa não está blindada, se a casa não está preparada, isso vai influenciar no seu dia a dia depois. Então, esse é o primeiro ponto de todos. O segundo ponto é limpeza e organização. A limpeza e a organização parece óbvio, mas o óbvio é sempre bom ser dito, que principalmente na questão da limpeza é óbvio, né? Que a gente tem que deixar sempre a nossa casa limpa, porque a sujeira ela traz essa impregnação, essa energia de mau cuidado, de coisa ruim, de coisa densa. Ah, os espíritos, as energias mais densas, elas adoram lugares sujos. Então, por isso que a gente vê muitas vezes em filmes de terror que os lugares que tem espírito, essas coisas, são lugares abandonados, são lugares sujos, são lugares. Isso tem um bom pingo de verdade aí, porque realmente a gente tem que ficar atento, que a nossa casa esteja sempre limpa, sempre arrumada, pelo menos na medida do possível. Não sei da sua correria do dia a dia, sei que às vezes a nossa rotina é uma loucura, mas tenta sempre dar uma varrida, dar uma limpada.
ali para ficar ok. E também a questão da organização. Muitas vezes a gente sabe que a nossa mente ela está desorganizada pelos ambientes que a gente frequenta. Se você usa muito o escritório, se eu olhar o seu escritório ele está bagunçado, significa que sua mente está bagunçada. Sua casa, se ela está bagunçada, sua mente está bagunçada. Então, isso são alertas externos que influenciam o nosso interno. E também vice-versa. Se você chega, a casa está bagunçada, ela vai bagunçar a sua mente também. Ela vai te deixar mais desconfortável. Então, essa harmonia de organizar a casa, deixar ela sempre bem arrumadinha, bem limpa, isso influencia e muito na energia da nossa casa e faz a gente viver uma vida bem melhor, bem mais leve, bem mais tranquila. Então, esse é o segundo ponto, que são dois aí, já um de lambuja também. E vamos para o terceiro ponto, que é a questão que eu acabei de falar com vocês lá no primeiro. Comecei a falar, mas falei, espera, vamos colocar tudo nos seus devidos lugares, que é a questão de elementos vivos na nossa casa. Elementos vivos, eles também elevam a nossa energia. Por mais que eles vão um pouco contra o segundo ponto, que é a questão da limpeza e organização, porque querendo ou não, os elementos vivos são tanto plantas e animais, então dependendo do animalzinho, ele vai bagunçar mais, vai sujar mais. A planta também minha casa ela é feita basicamente a decoração dela inteira com plantas, porque eu adoro plantas. Então, elas realmente elas sujam, né? Elas ficam um pouco com terra, com não sei o que, atrai bichinhos e tudo mais. E por isso é um malefício, mas ao mesmo tempo com muitos benefícios junto. Então, o cachorro, o gato, o animalzinho ali que você tiver, ele vai elevar a energia, ele vai fazer você ficar mais em paz. Eles estão em uma outra conexão divina ali deles, então eles vão fazer essa limpeza. Até que se você já observou que certos animaizinhos, quando vê que você está mal, ele se aproxima, quer dar uma atenção, quer um carinho, porque é realmente para ele entende, ele sente a sua energia, ele sente a sua aura e vê que você está precisando daquela ajuda, daquele auxílio, então automaticamente ele vai querer te ajudar, vai querer fazer com que você fique bem, porque ele ama você. Então, ter um animalzinho é maravilhoso. Plantas nem se fale, que as plantas elas também têm essa questão da limpeza energética. Cada planta tem, claro, a sua definição específica. Nem a gente conhece muito bem Espada de São Jorge, que é para proteção, pimenta para olho gordo, tem essas coisas, guiné, arruda, todas essas plantas ajudam, mas a maioria das plantas, todas elas, a maioria não, todas elas literalmente fazem esse trabalho de limpeza, cada uma no seu nível, cada uma do seu jeito, mas cada uma faz o trabalho de limpeza da sua casa, energética, de elevação, por isso que elas sugam energia, por isso que muitas vezes a planta pode morrer do nada, porque às vezes você carregou algo ruim, às vezes alguém carregou algo ruim, então, é algo que a gente precisa aí estar sempre atento. Então, esses dois pontos, tanto animais, tanto plantas, você tem em casa, cultivar eles, fazem uma diferença enorme para o seu templo, para o seu santuário, que é a sua casa. O quarto ponto, né, que eu lembrei agora, na verdade esse ponto nem existia, mas é um ponto muito importante, é claro, você ter um altar em casa. Um altar na sua casa, onde você pratique a sua fé ali naquele lugar, um lugar reservado, um lugar que se a sua casa você já tem que evitar ter gente, aquele lugar menos ainda, que é o lugar mais divino, o lugar mais sagrado da sua casa. Então você ter um altar em casa, você cuidar dele, você colocar os seus elementos, fazer ali sua jogadinha, você vai ter muitos benefícios. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre altar, vou deixar aqui no final do vídeo, vou deixar também na descrição para você ver, aprender como monta o seu próprio altar. Isso é algo que faz muita diferença na sua vida. Então, esse é o quarto ponto que eu estou aí deixando de lambuja para vocês. E vamos para o quinto ponto desse vídeo, que é um dos mais importantes também, que é você tomar cuidado também onde você frequenta, aonde você vai e também com seus pensamentos. Você, obviamente, é o ponto principal da sua casa, afinal ela é sua, né? Ou ela, você também tem uma parte grande aí na influência dessa casa.
Então, se a sua casa você cuida, você limpa, você faz todo o seu processo, mas lá fora você vai para lugares ruins, lugares densos, você não se protege, porque muitas vezes a gente é obrigado, o nosso próprio ambiente de trabalho é um lugar denso, um lugar ruim. Então, a gente muitas vezes é obrigado a ir para esses lugares, mas para que a gente possa evitar isso, é fazer proteção, fazer uma barreira de proteção, fazer esses processos, rezar, se conectar com o seu espiritual, pedir para o seu anjo, seus guias, o que for, para poder você se blindar, você se proteger e você conservar a sua energia ao máximo possível. E claro, questão dos pensamentos que você cultiva também durante o seu dia, que você pode fazer também o máximo de proteção possível. Mas se você está pensando negativo, se você está querendo discutir, brigar com as pessoas, se você está sendo influenciado por tudo ali, você está sendo jogado, né, as suas emoções, as suas energias para deixar que as pessoas te levem e não você se autodominar, isso vai fazer muita diferença. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que você pensa, com a sua energia, com os lugares que você frequenta, com a forma que você lida com a sua proteção no dia a dia, porque isso vai influenciar. Porque no final do dia, se você chega na sua casa com aquela coisa densa, você pode ter evitado o máximo que as pessoas entrem. Mas você está carregando a coisa ruim. Você está carregando as coisas negativas da sua casa. Por isso também é importante aquele negócio que aqui em casa a gente faz muito, que você deixar o sapato fora de casa, você tirar o sapato antes de entrar. Tudo isso conserva energia, tudo isso faz diferença. Então, é mais uma conexão. Você pé descalço na sua casa, é mais uma conexão com ela, mais um fortalecimento dessa egrégora. Então, são elementos que fazem a diferença. Então, tudo que você cultiva fora e que você cultiva dentro também. E se você está fazendo proteção, oração, não sei o que e tudo mais, mas também está estressado dentro da sua casa, às vezes você trabalha em home office, está ali no computador e aquela coisa, reuniões pesadas, você discutindo com todo mundo, isso também não vai adiantar, porque vai chegar uma hora que vai romper a barreira da sua casa e você vai ficar desprotegido ali e a sua vida vai começar a entrar em desordem porque você está cultivando aquilo ali naquele local. Então, é proteção, é autodomínio, é você se organizar, se equilibrar para poder cuidar bem da sua casa. E agora o sexto ponto, que é só uma pitadinha aí para vocês, porque esse sexto eu acho que também é óbvio e tudo mais, mas tem pessoas que às vezes não levam tão a sério e tem pessoas que levam. Que é a questão de você colocar sua alma na sua casa. Você realmente decorá-la como você quer, você realmente colocar o seu jeito, os seus gostos ali dentro da sua casa. Às vezes a gente segue muito essa questão do design padrão, as tendências e não sei o que tá bonito, o que não tá. E muitas vezes isso não importa, porque a casa é sua, então você tem que colocar as suas características, a sua energia, a sua alma, as coisas que fazem sentido com você, com a sua história, com as suas vivências. Então, esses elementos são cruciais para você ter uma casa boa, uma casa que seja assim, realmente sua, que você se sinta bem nela, que você se sinta à vontade nela. Então, aqui ficaram essas 6 dicas aí de ouro para você cuidar da sua casa, para você cultivar esse ambiente, esse templo maravilhoso que você tem aí. Então, essas são as 6 dicas. Não deixe de curtir esse vídeo, de também compartilhar com outras pessoas para que elas possam também melhorar o ambiente das suas casas, melhorar suas vidas. Não deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo, se você achou legal ou não, ou se você tem outras dicas para compartilhar com as pessoas, para todo mundo cada vez cuidar melhor das suas vidas, cuidar melhor da sua casa, dos seus templos e também não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar e de maratonar os vídeos aqui do canal. Então, assiste aí o vídeo do Altar em Casa e depois já assiste os outros também para você curtir e aprender muito mais sobre expansão da consciência e todas essas coisas que a gente fala aqui no canal. Beleza? Então, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.